Bora lá começar mais uma live aqui no perfil e hoje a gente tem um tema super especial que é como o amor próprio e a autoestima elas podem te ajudar a despertar a sua energia íntima. E para a gente começar, é muito importante eu dar as boas-vindas aqui para vocês e também me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora do projeto de sexualidade consciente e sagrada, que antigamente se chamava Mulher Árvore e hoje leva o meu nome. E para a gente falar sobre esse tema, né, como o amor próprio e a autoestima podem te ajudar a despertar energia íntima, para mim é fundamental começar falando que uma das grandes falácias e que bloqueiam e muito a nossa energia íntima, a nossa energia sexual, é essa ideia tão errônea, essa falácia de que a gente precisa separar o nosso emocional do sexual para desenvolver uma sexualidade mais plena, mais prazerosa e mais livre. E para isso, eu decidi, né, convidar uma mulher que eu admiro muito e adoro o trabalho, que é a Larissa Gabriela, que daqui a pouco ela já vai estar acessando aqui o nossa live para a gente começar e já enviar o convite para ela. Mas a Larissa ela é uma expert, né, de círculo de mulheres para desenvolver esse trabalho de amor próprio e autoestima, tanto interno quanto também para os relacionamentos. Enquanto ela não vai chegando, eu acho que é super importante também avisar vocês que essa é uma live de esquenta para a próxima semana, que vai começar o Mulher Desperta Teu Prazer, onde durante 4 dias a gente vai fazer uma série de lives para eu te ensinar uma série de técnicas para você destravar sua energia íntima, sua energia sexual e potencializar o seu prazer, sem medo, sem culpa, mas principalmente sendo você a sua verdade sexual e não as criações que nos deram do patriarcado sobre o que deveria ser. Também daqui que a Lari já chegou, então eu vou chamar ela para a gente começar esse bate-papo. Vamos lá, deixa eu só ver como é que faz, né? Só um minutinho, vamos ver. Pronto, enquanto isso a Lari vai chegando e vamos nessa. Aê! Seja Boa bem-vinda, noite! Lari! E aí, mana, como está? Tô bem, e você? Bem também, muito bem. Seja mais do que bem-vinda. Eu estava contando aqui para o pessoal, né, do seu trabalho, mais por cima, né, porque eu acho que ninguém melhor do que você para estar se apresentando aqui para o pessoal. Mas eu queria dizer que é uma grande honra ter você aqui mais uma vez fazendo live comigo para falar de um tema que eu acho que você é uma das grandes experts, né, trazer esse conhecimento. E eu admiro muito o seu trabalho, que eu acho que é incrível essa proposta de desenvolver, trabalhar de uma forma mais consciente o nosso amor próprio e autoestima. Então, eu gostaria de começar aqui te convidando a se apresentar para o pessoal aqui no perfil. Então, vamos lá. Gratidão, mana. Eu gosto de falar um pouquinho do meu trabalho, contando uma pincelada da minha história, porque eu acho que conecta, assim, para que as pessoas possam me conhecer um pouco melhor. Uhum. E por que que hoje eu falo da autoestima? Por que que hoje eu falo do sagrado feminino, né? De sexualidade, de relacionamentos? Porque há um tempo atrás eu vivenciei eu gosto de dizer uma desconexão, sabe? Eu não sei se quem tá aqui hoje ou se você já sentiu isso, mana, de se sentir totalmente perdida de si, sabe? Um lugar assim de vazio, de comparação, de desconexão e viver relacionamentos muito tóxicos, de não reciprocidade, né? Repetir padrão de rejeição, de abandono. E tudo isso me levou para um processo de bulimia, né? Então eu comia, induzia o vômito, eu não aceitava o meu corpo. Eu estava buscando me encaixar num padrão, então eu não aceitava o meu cabelo, eu não aceitava o meu tom de pele, eu não aceitava quem eu era. E eu vestia máscaras, né? Mostrava que eu estava bem o tempo todo. Eu queria ser aquela mulher forte que dá conta de tudo o tempo todo. E eu não queria demonstrar essas vulnerabilidades, né? Só que chegou um momento que eu me vi assim, literalmente no fundo do poço, e eu falei, não, preciso olhar para essas sombras, eu preciso olhar para isso que está acontecendo. E para essa desconexão, esse sentimento de falta que eu estou buscando no outro, esse sentimento de escassez. E aí foi quando eu comecei a jornada de autoconhecimento. De lá para cá faz 7 anos, né, que eu estou nessa jornada. E venho estudando várias terapias holísticas, né, para o meu próprio desenvolvimento. E foi quando eu comecei a falar disso aqui na internet, trabalhar com isso, facilitar círculo de mulheres. Então, para mim, falando um pouquinho de autoestima, né, é muito sobre como eu me vejo, né? Como eu me percebo, como eu me estimo. Está muito relacionado o quanto eu gosto de estar comigo, o quanto eu tenho apreço por mim, o quanto eu me orgulho de quem eu sou. Né?
E não tá só relacionada à minha imagem. A imagem também, porque tem essa relação de como eu me vejo, mas tá num lugar muito mais profundo, né? E quando você traz essa questão da sexualidade, da energia sexual, do feminino, é nesse lugar que eu vejo que a autoestima ela tem um potencial muito grande de aflorar, sabe? Dessa percepção, Nossa, desse total. sentir mesmo. Nossa, total, Lari. Eu adoro quando você conta essa história, que não tem como a gente não se ver, né? Não sei quem tá aqui, se vocês também se enxergam nesse papel, mas eu já fico até meio emocionada, porque não tem como. Eu acho que, pra mim também, estudar a sexualidade foi um despertar muito grande para eu rever como é que eu me enxergava. E para mim, eu vejo que a grande virada de chave foi quando eu realmente comecei a integrar a minha autoestima, a minha autoimagem, o meu amor próprio, para além de aquela velha frase. Ai, mas você precisa se amar mais? Como se fosse algo assim, né? Todo mundo já nasceu sabendo, você só não está aplicando o que precisa. Mas a verdade é que a gente não foi ensinado a se amar. Na verdade, a gente aprendeu um amor muito tóxico, né? Muito desnivelado, muito de dar, dar, dar e pouco receber. Eu Total. tenho que confessar também que uma das ideias de te chamar para participar aqui hoje é que na semana passada, né, eu até estava comentando com o pessoal nos stories aqui, né? E eu contei uma história que para mim foi muito forte, né? Que aconteceu há 10 anos atrás. A gente vai chegando nos 30, nos 40, a gente vai já contar essas histórias, né? De 10, 15 anos atrás, mas que foi muito marcante, né? Eu nunca vou esquecer o quanto que, principalmente nessa fase dos 18, 20 anos, a minha autoestima era muito baixa mesmo. E eu lembro que eu só saía com um amigo modelo, né? Que era um. Nossa, você saía com elas, todos os caras olhavam, elas paravam mesmo em trânsito, e realmente são lindas. É bem o estereótipo, né? Da mulher bonita, sensual, incríveis, né? Eram pessoas incríveis para além somente da aparência. E eu lembro que eu sempre me sentia menos. E teve um episódio de uma dessas saídas, na época que eu saía à noite, é que um cara chegou em mim, né? E tentou forçar a barra. No sentido, né, vamos sair, não sei o quê. Talvez o princípio dele era, ela é menos, então vamos tentar algo, né? E quando eu rejeitei, disse não, né, com muita educação, a pessoa só disparou essa frase, você é muito feia pra ser exigente, você vai morrer sozinha desse jeito. Começou a falar coisas assim que, pra mim, já vi uma ferida muito grande da autoestima e da minha autoimagem, né? Eu tenho ascendente leão, né, gente? Tem isso aqui. E isso dói, né? E é muito forte ouvir isso, porque a gente vai percebendo que essa autoimagem, essa deturpação de quem a gente é somente pela nossa aparência, o nosso valor estar na aparência e não em quem a gente é muito forte. E eu lembro que depois disso, muitas coisas, né, amplificaram feridas muito mais antigas do que essa. E vários padrões dentro do relacionamento e até mesmo abrir mão da Elisa dessa autenticidade, não só no sexo, mas em tudo, para ser muito mais aceita e amada. E para mim é muito forte, porque sempre quando começa uma nova turma do Religare, sempre chega um momento em que as meninas começam, a gente fala que é toda a cicatrização, onde a gente abre um espaço para todo mundo falar assim, abrir literalmente todos os segredinhos, toda a sujeirinha que a gente carrega e não tem coragem de contar para ninguém. E sempre, sempre essas histórias vêm à tona, né? Do que falaram, do que ela tinha que ser, da aparência e de que a gente acaba perdendo a voz. Eu não sei se alguém aqui, né? Já contei minha vida inteira, basicamente, em 2 minutos. Não sei se alguma das mulheres que estão assistindo aqui já passaram por isso, mas fica aqui o convite vocês comentarem e também falarem como é que vocês veem a autoestima de vocês, como que é a relação do amor próprio. Então, quando você me conta a sua história, é muito forte, né? Porque, por exemplo, você é uma mulher que para mim é tipo modelo, né? Super bonita, que tem tipo todo um perfil, né, muito clássico. Eu acho que você foi modelo, se eu não me engano, né? Talvez esteja viajando na maionese, tem isso também. Mas para mim é muito, às vezes, a gente, em outros papéis, se sentindo inferior, pra gente é muito distante essa ideia de que uma mulher tão bonita, tão bela, né, maravilhosa, deve ter uma autoestima enorme. E daí, quando você me conta a sua história, abre assim não é um buraco, né? Mas abre, amplifica esse ângulo que a gente se enxerga, como se só a gente tem essas questões. Faz sentido? Ou Super ficou viajado? sentido, Ana. Super, super, super. E quando tu conta essa questão da comparação, né? A gente não foi ensinado a se amar. Às vezes chega essa pergunta para mim no perfil, como aprender a me amar, né? E a gente nem deveria ter esquecido isso, né?
Só que o que eu Sim, percebo? Existe um estereótipo, um padrão da sociedade, do que é belo, do que não é, do que a gente tem que ser, do que a gente tem que fazer, quais são os papéis. E o que impacta muito na autoestima são os nossos ciclos sociais. Então, falando um pouquinho da minha história, né? Eu fui modelo, né? E na época que eu fui modelo, saí em revistas, eu fiz muita evento de noiva, muito evento de maquiagem. Tava sempre muito linda, sempre muito maquiada, muito, né, bela, alisava o cabelo, tinha aquele cabelão liso, porque eu não aceitava meu cabelo cacheado. Transição para mim também mexeu muito com a minha autoestima, depois eu posso dar uma pincelada aqui sobre isso. Mas o que eu percebia, né? Por eu estar envolvida num ciclo social, num padrão que cobrava muito, tinha que estar sempre muito magra, eu tinha que estar sempre muito naquele papel, existia muito uma comparação, uma cobrança, não falando mal de outros modelos ou de quem trabalha com isso, né? Mas o que eu, Larissa, vivia foi isso, né? Que me levou para bulimia, que me levou para outros lugares muito de cobrança. Então, mesmo que eu estivesse sempre muito perfeita, não era o suficiente. Então, o que eu percebo também é muito sobre o que eu consumo de conteúdo, os lugares onde eu vou. Por exemplo, se eu tô hoje, eu tenho outro, né, ciclo social, estou envolvido em outro movimento, onde eu posso ser quem eu sou, onde eu posso me sentir bonita num dia que eu estou totalmente arrumada, mas no dia que eu não estou também. Porque eu vejo que a beleza, ela vem de um outro lugar, né? E aí, só para concluir essa fala, recentemente, eu tive que reaprender a me amar, né? Porque quando eu sou recém-mãe, né? Meus bebezinhos são gêmeos, têm 10 meses de vida. E na gravidez, mano, tipo, eu tava me sentindo a deusa na terra, com aquele barrigão. E a minha autoestima tava lá em cima. Quando eles nasceram, envolve toda uma questão não, energética, né? emocional, hormonal. E assim, minha autoestima foi lá para baixo, assim, meu corpo diferente, tudo diferente, né? Meu seio, minha barriga, meu útero, tudo assim. E essa nova. Aí entra, né? Quem eu sou, né? E isso que é esse questionamento da autoestima. Quem eu sou agora? Percebe que é muito mais emocional, tipo, de uma transição. E aí foi quando me veio muito forte de cortar o cabelo para deixar os cachos voltarem. E a minha vida inteira, desde meus 15 anos, eu alisava o cabelo. E aí foi reaprender a me amar, porque me ver um cabelo super curto e cacheado. Uma nova eu, que também é uma mãe num novo corpo, mulher, que não é mais o corpo de uma donzela, mas de um portal de uma mulher, que tem estrias, que tem flacidez, que tem tudo isso. E aí, mana, um insight que eu quero trazer aqui é que autoestima, pra mim, vem desse lugar da gente se reaprender a se amar a cada fase da nossa vida, sabe? Sem se apegar em quem eu fui ou o que esperam de mim, mas nesse lugar de, caramba, mesmo que eu não estou tão bem hoje, eu vou acolher isso. Eu vou acolher esse novo corpo, esse novo cabelo, esse novo olhar. E é muito mais sobre como eu me vejo, não sobre o que eu espero que as pessoas me veem. Entende? Tá fazendo sentido, gente? Quem tá ouvindo, comenta aqui se eu tô viajando muito. Podem falar. Vocês concordam, gente? Porque para mim você deu uma resumida do que eu acredito que seja a autoestima. Porque a gente é construído uma ideia de que a nossa autoestima é pautada sobre a forma como as pessoas nos enxergam. Se elas acham que a gente fala bonito, se a gente é bonita ou não, se a gente tá magro, tá gordo, tá o que for, né? E muito mais do julgamento do outro do que necessariamente de como a gente... Ah, a Iá tá falando muito sentido, arrasou. Tá muito projetado no que o outro acredita, no que o outro enxerga dentro da gente, mas muito pouco a ver sobre... Tá, como é que eu estimo aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, quem eu sou, se aquilo que eu faço me satisfaz, se quem eu sou realmente é coerente com a minha verdade, ou eu tô abrindo mão para ser amada e aceita, para estar dentro, às vezes, de um círculo de amigos, uma relação com a família, uma relação com o boy, com a mina, né? E a gente vai entrando nesses espaços onde a sensação que eu tenho, eu vejo isso muito nas mulheres, mas porque eu também me enxergo nesse papel, sempre tá observando para voltar para Elisa, né? Sempre quando a gente fica muito na mente, nessas construções, é que há uma ruptura muito grande entre a nossa mente e o nosso coração mesmo. Não só o coração que sente emoções, que sente o mundo, mas esse coração que é a nossa essência. E daí, quando a gente traz esse assunto da sexualidade, eu acho que pega muito várias feridas, porque a gente tem esse sentido de que quanto mais a gente é para o outro, quanto mais bonita, quanto mais eu sirvo
o outro, mais serei amada e mais serei correspondida. E há uma distorção muito grande, porque a gente esquece que se não existe algo aqui dentro que já esteja ancorado, será que realmente a gente vai saber comunicar para o outro as nossas necessidades de afeto? Como que a gente gosta de ser amada? Porque tem gente que gosta de amar tocando, e é maravilhoso, eu sou essa pessoa. Me faz um carinho que eu me abro inteira. Assim. Que nem cachorro que abre as pernas, mas... Não pra todo mundo, né, gente? Só pra deixar claro. Mas vai que algum estranho no meio da rua quer tocar, né? Tarará. Moça, deixa eu ligar, por favor. Mas daí a gente precisa começar a rever, né? Porque cada pessoa tem uma linguagem do que é o amor, de como que gosta de sentir o prazer, receber. Só que se a gente não tem ancorado essa força interna, como é que isso acontece? Você também consegue ver de uma forma como... Eu tenho certeza que sim, né? No teu caso, eu já te convidei sabendo que sim. Mas como que você vê essa conexão do seu emocional, sua autoestima, com relação à sexualidade, a sexualidade, da nossa conexão com o corpo como um todo, mas acima de tudo, né, o nosso prazer. Total, faz muito sentido. Vem muitas mulheres para os meus trabalhos, retiros e tudo mais, com essa visão de tipo, eu não consigo sentir prazer com o meu corpo, eu não consigo me abrir, eu não consigo sentir, nunca tive orgasmo, ou eu não consigo gostar do meu corpo, enfim. E para mim, essa conexão com o corpo e com a sexualidade começa lá no emocional. Lógico, dá para acessar o emocional através do corpo. Por exemplo, se eu faço uma meditação ativa ali, tô saltando, movimentando, e depois eu entro no movimento. Eu gosto muito, por exemplo, de fazer atividade física e depois meditar. Mas eu tô usando o físico para acessar o emocional. Agora, quando eu começo a ouvir as minhas emoções, ouvir a minha mente, entender o que está acontecendo aqui dentro, é muito mais fácil de eu me conectar com a sexualidade. Porque, assim, a energia sexual, né, na minha visão, ela não é só aquela energia ali do ato, da intimidade, da troca íntima em si. Mas é sobre esse lugar de sentir prazer mesmo com a vida. Prazer em estar comigo mesma. Então, eu acredito que está totalmente relacionado o meu emocional com a autoestima, que é a forma como eu me vejo, como eu me estimo, e a forma como eu me permito sentir prazer. Porque percebe, se eu, por exemplo, tô com autoestima baixa, vamos dar um exemplo da minha vida pessoal. Quando eu ganhei os bebês, né, e aí passei pelo puerpério, existe toda uma questão também hormonal, a libido baixa, tudo, né, a questão do corpo, a cicatriz, né, a flacidez. Muita gente fala, nossa, mas você tá com um corpo lindo pra ser mãe, mas assim, é um outro corpo, é uma nova... Mas é forte, desculpa, mas é forte, né? Você tá com um corpo lindo pra ser mãe. Mas por que a mãe não pode ter como se fosse algo muito fora da caixinha? Isso pra mim é muito forte. Desculpa ter te interrompido, viu? Não, mas e é uma cobrança muito grande, né? Não, depois que eu me tornei mãe, eu me vejo em vários momentos de sombra, até de uma cobrança da sociedade em si, né? Por exemplo, dando um exemplo que vai se encaixar em toda a história, mas assim, às vezes o Fábio vai facilitar retiros e eu fico com os bebês e a babá. E se alguém pergunta, por exemplo, ai, cadê os bebês? Ah, tá com a mãe em casa, com as babás. Ah, tá bom. Se eu tô facilitando o retiro e ele tá com os bebês com as babás, e as pessoas perguntam, eu falo, tá com o pai com as babás. Nossa! Percebe a distorção e o machismo? E esse tipo de reação vem de mulheres. Ou seja, o pai também pode presenciar, o pai também pode estar presente. Mas trazendo essa conexão de tudo isso, que foi o movimento mais forte que eu tive na minha vida, foi a maternidade, que mexeu muito com a minha autoestima. E se tem mães aqui hoje vai entender o que eu tô falando. Qual que é o contexto disso? Mesmo que eu esteja com um corpo lindo para ser mãe, que eu treine e tudo mais, eu não me sentia assim. E é um trabalho diário também de eu não me perder, porque eu estou num novo corpo, num novo portal, num novo movimento. E a partir disso que eu fui reconectando com a minha libido, porque no início a libido estava super baixa. Por quê? Insegurança com o meu corpo, insegurança com a minha sexualidade, porque era uma nova Ione, era um novo útero, era uma nova mulher a ser penetrada, existiu todo um movimento aqui dentro. E com isso, existiu um novo ser emocional aqui dentro, né? Então, eu precisei começar a trabalhar as minhas emoções, conversar com o Fábio sobre tudo isso, voltar a sentir, tocar o meu corpo, perceber, nossa, esse é um novo corpo, esse é uma nova eu, conversar comigo mesma, para então voltar a sentir esse prazer, para então voltar, e aí reaprender a sentir o prazer, né? Então, eu tô trazendo
da minha vivência para que possa assim, clarear para as pessoas, né? Essa visão que eu tenho de que a sexualidade ela começa no emocional, né? E aí vem o físico. Nossa, total. E eu gosto muito dessa fala, porque às vezes é muito incoerente eu querer falar de maternidade não sendo mãe, né, gente? Assim, eu tenho duas irmãs que são mães, né? Eu sempre converso muito com elas com relação às minhas alunas, mas é diferente, né? E é muito forte, é muito bonito ouvir, porque às vezes é difícil a gente mesmo admitir como está passando pela situação. Porque o que eu mais ouço das mulheres é também que quando eu, então, me tornei mãe, eu me desconectei totalmente da minha sexualidade, do meu corpo, então eu passo toda a minha vida em devoção aos meus filhos, e sim, você merece, pode amar, cuidar, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo da gente. Eu vejo o papel da Elisa, que não é mãe, né, deixando isso muito claro, eu vejo que dependendo de como é o meu emocional, principalmente anos atrás, eu esquecia da Elisa, quem a Elisa era, para me moldar inteira, para me encaixar no universo de outras pessoas. Isso é tão patológico, né? Porque a gente é ensinado isso, assim como os papéis que a mãe tem que exercer, que são totalmente diferentes de quais seriam os papéis do pai, daquilo que é permitido eles viverem e aquilo que a gente é permitido viver enquanto mulher. E eu tô vendo aqui que a Luísa tá falando muito forte, né? Principalmente nessa sua fala desde que você se tornou mãe, né? Que ela falou assim, minha filha tem 4 anos e até hoje eu não vejo que consegui reaprender a me amar. E é muito forte porque a gente não é ensinado a se amar de fato. A gente aprende a como ser amado, a como a gente precisa se moldar para ser visto, né? Mas de fato, se amar, ninguém passou essa receita, porque provavelmente essas pessoas também não sabiam como. E é muito forte, né? Que para mim também. Às vezes as pessoas me perguntam o seguinte, né? Ah, Elisa, como que eu tenho que massagear minha Yoni? Como que não sei o quê? Qual técnica que eu tenho que fazer? Realmente, as técnicas ajudam pra caramba. Mas se fosse só tocar, gente, vocês já tinham resolvido, ó. Faz tempo! Mas assim, todo mundo seria multi-orgástico. Todo mundo é multi-orgástico. Mas não teria dificuldade para ter um orgasmo, não teria dificuldade para ter essa libido se fosse só tocar e o mundo acontecer. Exato. Se a gente não entende o nosso emocional, se a gente não entende aquilo que a gente está sentindo, quais são as nossas necessidades, como é que é a partir daqui dentro? Porque a gente só sabe colocar, expressar e colocar os nossos limites, assim como os nossos desejos, somente quando a gente se ama e tem essa força de se expressar. Porque o que eu mais vejo é que às vezes é o não silenciado, é o prazer silenciado, e isso é uma fonte de desconexão, porque a cama, o sexo e o prazer é uma amplificação muito grande daquilo que já acontece na nossa vida. Porque para mim, foi muito forte a sua fala, inclusive, né? O prazer na vida. E para mim está totalmente conectado no prazer de ser quem a gente é, para dar essa força, essa liberdade, inclusive, de se expressar, se amar tanto, que independente de qualquer coisa, a gente sabe que nunca vai estar sozinho, porque a gente está ali. Daí, para mim, essa foi a grande virada da minha vida, né? Somente forte. Quando integra. Não, total. Pode falar. Você ia falar, te interrompi, né? Uma coisa assim, duas coisas que eu fui me conectando aqui com a tua fala. A primeira é sobre a gente dar limites e ter essa potência para falar também, né? É a gente começar a se conhecer, por exemplo. Nós não fomos ensinados a dar nomes às nossas emoções. Ou seja, o que eu estou sentindo a partir desse pensamento, a partir disso que me aconteceu. Às vezes a gente entra num looping mental, emocional, tá sentindo várias coisas, mas não sabe identificar isso, né? Então, é um trabalho diário de o que esse incômodo, o que essa sensação interna de incômodo quer me ensinar. E o que é isso? É raiva? É medo? É insegurança? Dar nome a essas emoções, aquilo que eu estou sentindo, e a partir disso conseguir estabelecer limites, a partir disso tirar algum crescimento desse incômodo. Eu gosto de dizer que emoções negativas, incômodos, são sinais também para a gente lapidar alguma questão, olhar para alguma questão de forma amorosa, né? Porque se tem algo me incomodando em relação à minha sexualidade, ou se tem algo me incomodando em relação ao meu corpo, deixa eu olhar para essa sombra, não no sentido de ficar ali na sombra a vida inteira, mas olhar para essa sensação, dar nome para isso, para conseguir expressar e trabalhar isso.
né? Então, é muito importante esse trabalho de autoobservação. E aí, um segundo ponto, conforme você foi falando também sobre nós não fomos ensinados a nos amar, mas como ser amado pelo outro, isso é muito forte, né? Porque é uma cobrança muito grande, principalmente para as mulheres, né? Age assim que ele vai te amar, seja assim que ele vai vir atrás de você. As fórmulas prontas de como você deve ser para que o outro te ame. E aí, né, nós vamos nos perdendo de si, tentando fazer alguém ficar para caber numa relação. E aí, uma das ferramentas que tem me ajudado muito nesse reencontro de mim mesma é o autoconhecimento barra espiritualidade. E quando eu falo isso, não é religiosidade, não é você encontrar uma religião, mas é você se conectar com a tua essência, com o teu eu interior, com a terra, seja xamanismo, budismo, umbanda, espiritismo, catolicismo, enfim, ou seja, simplesmente se conectar com a terra, com o teu ciclo menstrual, com a tua natureza, porque eu percebo que a mulher em si, não todos nós precisamos, mas principalmente as mulheres em si, precisam muito de se conectar com essa espiritualidade. Porque nós somos muito o emocional. E quanto mais eu me conecto com a espiritualidade, que no caso sou eu, uma centelha divina de algo muito maior, eu me preencho desse amor. E por que eu tô falando isso, gente? Porque quando você conectado com esse eu interior, com essa centelha divina, você entende que se você é esse amor, então você é capaz de se amar. Porque você já é esse amor. E você não tá sozinha. Então é uma ferramenta assim muito poderosa. Busquem autoconhecimento e espiritualidade. Vocês vão perceber o quanto isso é potente para esse caminho de reaprender a se amar, de se conectar com algo a mais, sabe? Nossa, é muito forte, porque a espiritualidade feminina, ela passa pelo corpo. A gente é basicamente um portal, não só o prazer, mas da vida. E a mulher é um ser espiritual, né? Pra mim é muito forte isso, porque como a Lari falou, eu já me sinto íntima, né, Lari? Né? Não tá desconectada, é a nossa energia, é o nosso pulsar. E se a gente já sabe que a gente já sabe que é essa própria fonte, nós somos mais do que capazes de realizar isso. E é muito forte também a fala de que, porque para mim, na hora que você estava falando das emoções ditas negativas, né, e a Lari fez questão de mostrar os dedinhos assim, negativas, entre aspas, porque emoções é energia em movimento, né, e não tem necessariamente o certo ou errado, positivo ou negativo, mas é aquilo que, os sinais que o nosso corpo está nos dando de que algo está acontecendo e como que a gente interpreta isso para guiar as nossas ações. Porque se a gente está sentindo medo, mesmo que a gente não goste, essa é uma grande sinalização que tem algo acontecendo. E eu mesmo só comecei já faço parte, né, de xamanismo, círculo feminino há mais de 13 anos, mas eu lembro que eu só fui buscar sexualidade porque eu não entendia, tinha as minhas dificuldades sexuais, óbvio, mas eu não conseguia, eu achava fadona, mas não era, gente, tem essa parte da minha história que é importante deixar claro. Hoje já parei de fazer isso, porque o universo sabe dar umas rasteiras, quando eu acho que já alcancei alguma coisa, né? Continuar ali no caminho, mas eu mesmo fui buscar o Tantra porque eu tinha muita raiva. E eu achava o pior ser humano da face da Terra, porque como assim uma pessoa que busca tanto autoconhecimento, busca tanta espiritualidade, sente raiva, tanto que as práticas que eu fazia, principalmente, né, de liberação emocional, eram basicamente de muita raiva e é muito forte, né, porque essa raiva também estava dando sinal de que havia uma desconexão aqui entre o meu não, o meu sim, sobre tudo aquilo que eu abri mão para ser amada e aceita pelas pessoas, né, seja em relacionamento, seja pela própria família, e aqui o que eu não me sentia amada, não me amava e ainda por cima eu tinha muito ressentimento, rancor e uma raiva tremenda de todos os limites que eram atravessados. Seja numa fala, seja eu não conseguir me defender, entre aspas, né? Ou então simplesmente expressar minha opinião em pequenas e grandes coisas. Daí imagina só isso quando é num âmbito de maior vulnerabilidade como o prazer. E eu gosto muito disso porque o que eu vejo é que hoje em dia, até mesmo, embora eu não esteja num relacionamento em si, as conexões que eu crio com pessoas que de tempos em tempos eu saio, é muito diferente quando a gente tem muito ancorado essa autoestima e esse amor próprio, que vem muito mais desse lugar de quem eu sou, aquilo que eu sinto, e o valor que eu tenho em ser essa pessoa, com todos os defeitos, com todas as qualidades, e aceitando, inclusive,
E compreendendo, porque tem isso, gente, porque o que a gente tem é mecanismo de manipulação para ser amado. É algo natural nosso, né? A gente fala mais baixinho, a gente arregala mais o olho, a gente faz o movimento, muitas vezes de uma forma inconsciente, mesmo que negando uma verdade para ser vista pelas pessoas. Muitas vezes. E é algo que eu gosto muito de me observar todas as vezes que eu estou saindo desse eixo para voltar. Então, essa fala da autoobservação é essencial. E eu percebo que até mesmo as conexões, mesmo que elas não sejam algo mais profundas, como um relacionamento em si, não quer dizer que não possa haver afeto, carinho e conexão. E esse também foi um tema que surgiu nessas últimas semanas, né? Que as pessoas falam, ai, sexo casual não precisa ter conexão. E para mim, não. Qualquer relação que a gente tem com qualquer pessoa, seja com sexual ou não, ela vem tudo a partir da conexão que a gente tem com a gente. Total. E como a gente se permite tirar, inclusive, essas lentes na forma como a gente enxerga o outro. Às vezes a gente espera que a pessoa seja XYZ, principalmente na questão sexual, que a pessoa tem que fazer aquele movimento, porque se não tiver aquela pegada, se não souber como eu gosto, sem eu nem ao menos expressar, essa pessoa então não a gente já tira um conceito, a gente já julga e às vezes esquece que as pessoas são humanas. As pessoas, elas não têm uma bola de cristal, embora até eu gosto muito dessa frase que é por melhor que seja a sua conexão espiritual, né? Por melhor que seja a sua mediunidade, não custa nada explicar, porque a pessoa não tem que nada, assim como a gente também não tem que deve ter nada. E aí que nasce esse medo do julgamento, esse medo de ser criticado, medo da humilhação, que não permite a gente realmente se conectar. E daí eu queria um pouquinho da sua opinião, antes da gente, né, desenvolver um pouquinho mais. O que você acha, então, desse universo? Realmente, numa relação mais casual, necessariamente tem desconexão? Tá. Ou isso, para mim, é uma falácia, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre. Eu acredito que as trocas íntimas, casuais ou não, tem uma troca energética, né? Existe, a partir do momento que eu tô trocando energia sexual, seja no toque, no beijo, na troca íntima em si, na penetração ou não, existe uma troca energética sexual. Onde aquela pessoa tá carregando ali um processo do dia dela, seja bom ou não seja bom, da história dela, seja bom ou não seja bom, e eu também. Então vai criar laços energéticos. Então, pra mim, né, hoje eu tô num relacionamento sério no sentido assim, mais profundo, né? Mas antes de viver esse relacionamento, mesmo que eu tivesse trocas casuais, eu priorizava assim essa conexão, sabe? Uma conversa, um olhar, mesmo que fosse assim no primeiro encontro, mas eu gostava de sentir aquela energia, né? Porque eu tô falando do meu templo, né? Eu tô falando do meu corpo, tô falando da minha morada. E isso também é um valor que eu carrego de uma visão que eu tenho, né? Não é porque é um primeiro encontro ou não, ou um relacionamento mais profundo, que não precisa existir conexão, só vamos lá e pronto. Né? Porque existe um campo do meu corpo, existe o meu templo, existe esse laço energético que eu tô criando, que eu vou levar dessa pessoa, que eu vou deixar de meu nessa pessoa, né? E existe o laço emocional, né? Então, se não tem conexão nenhuma, por exemplo, eu escuto relato de mulheres que eu tive uma troca íntima, foi casual e eu me senti saindo um lixo, me senti saindo usada, me senti que eu perdi meu valor. E não é porque foi um primeiro encontro, não é porque você deveria se fazer de difícil, não é isso. Isso daí é fora do que eu acredito. Mas por que você se sentiu assim? Porque talvez aquela conexão emocional não aconteceu. E ali no momento você realmente se sentiu sem valor. Você sentiu que foi só um objeto, uma visão objetificada, que existe numa sociedade patriarcal machista que a gente vem, da objetificação do corpo da mulher, né? Da pornografia, de tudo que a gente vê por aí. Então, se não existe uma conexão emocional, seja ela rápida ou não, você vai se sentir mal emocionalmente, energeticamente depois disso. Isso vai impactar diretamente na sua autoestima. Então, dentro dos meus valores e daquilo que eu acredito, não tem problema nenhum. Você pode ter relação com a pessoa quando você quiser, do jeito que você quiser. O corpo é seu, a vida é sua, mas prioriza com quem você está tendo essas trocas. Observa o quanto isso está mexendo no seu emocional, porque isso vai impactar na sua autoestima, na sua autoimagem, naquilo que você vai levar após disso, né? E é muito forte, né? Porque é como
a gente se sente usado e usa o outro para um fim, mas a gente se esquece, tá, mas por que que eu tô fazendo isso? E não que seja errado, como a Lari falou, não é que é casual, precisa ser certo ou errado, precisa ser a primeira vez ou não, mas eu acho que o mais importante é que eu me sinto segura fazendo isso, eu tô bem, é uma decisão minha, real, ou é muito mais, né, às vezes uma fuga interna. E não quer dizer que a gente não possa se conectar com os outros por carência, receber carinho, afeto, prazer, é maravilhoso, só que muitas vezes a gente vai com uma forma de escape. E eu falo isso porque eu percebo hoje, quando a gente começa a ver a nossa história de experiências, né, eu vejo que um dos pontos assim que eram mais drásticos da minha experiência pessoal era que, como eu já sabia a intenção da pessoa e antes conversar, eu também já tinha intenção, já tinha interesse, muitas vezes quando chegava na hora, a gente sai para tomar uma cerveja, alguma coisa, quando chegava na hora e algo acontecia que eu já não me sentia tão segura, eu já não sabia mais que queria tanto, eu ia até o fim, porque era algo pré-determinado. E isso, para mim, era um dos grandes sinais de desconexão, não só com a outra pessoa, mas acima de tudo comigo. Como assim? Eu vou até o final porque era o que tinha sido programado, mas como que eu vou me sentir depois? Como que eu vou me sentir durante? Se eu não consigo falar não agora, eu vou conseguir falar não durante? E aí que a gente atravessam-se mais limites, né? Não necessariamente porque a pessoa é má ou boa, mas porque também a gente não consegue comunicar. E é muito forte isso, né? Porque para mim hoje eu vejo que era extremamente patológico isso, né? No sentido, como assim não conseguir se expressar e ir até o fim para provar algo? Provar algo para quem? Para mim. Ou até mesmo quando já aconteceu isso comigo, de ter relação íntima com o outro para agradar o outro, fingir orgasmo, coisa do tipo, era num lugar de aceitação, sabe? De tipo, eu tô indo para essa troca íntima para sentir amor, afeto, e eu vou fingir que tá tudo bem, eu vou me colocar nesse lugar porque eu quero receber amor, porque eu quero receber carinho, porque eu quero ser aceita, porque eu quero estar ali naquele momento. Só que, né, não era isso que eu recebia, lógico. Por quê? Porque tinha um espelho ali me mostrando o que eu tava fazendo comigo, sabe? Eu acredito muito que a gente tá atraindo o tempo todo espelhos, personagens, para nos mostrar aquilo que tem de bom e aquilo que precisa ser curado e olhado, amadurecido aqui dentro. Então, quanto mais eu ia para as trocas íntimas e me colocava naquele lugar só para ser aceita, amada e tudo mais, eu me sentia mais rejeitada, abandonada e sem valor. Por quê? Porque eu tava fazendo aquilo comigo, né? E aí entra também, por isso que eu falo, autoconhecimento, autoobservação. Por que que eu tenho feito isso? Né? Qual é a falta que eu quero suprir aqui? Que eu estou indo ter uma relação íntima com alguém se não quero aquilo? Por que que eu estou fazendo isso comigo? O que que eu quero ganhar disso, né? Porque existe algo que uma criança ferida, e você vai buscar lá atrás de uma criança ferida, o que essa criança ferida quer sentir? Talvez o amor do pai que não esteve presente, o afeto do masculino, da mãe que não esteve presente, ou de uma situação que eu vivi que foi traumática e eu quero sentir, porque eu também estudei o Tantra, né? E eu trago algumas vertentes dele, da filosofia para alguns trabalhos. Uma das formas de a gente se conectar mais profundamente com a nossa essência divina é através da energia sexual. Né? Quando a gente tem aquele orgasmo, quando a gente sente muito prazer, é um deslumbre dessa conexão com o todo, com essa fonte infinita. Então, por que muitas vezes a gente se coloca em lugares, falando já do ato sexual em si, não que o Tantra seja isso, né? É algo muito mais profundo. Mas falando da energia sexual, que também é ativada através de um orgasmo, e é uma das formas que a gente mais conhece, né? Mais rápidas, por que a gente vai então fazer uma troca íntima? Tô buscando alguma coisa ali. Tô buscando uma conexão com o todo, com a fonte criadora, com o amor, com uma falta. Então, eu sou muito a favor do autoconhecimento e da autoobservação, sabe? Não no lugar de cobrança, de pegar o chicotinho. Por que eu fiz isso? Não. Beleza. Eu tô me sentindo mal, tô me sentindo bem, dar nome a essas emoções. Por que eu estou me colocando em lugares que me causam dor? Qual é a parte minha que tá precisando de cura? Né? O que eu quero preencher através do outro, através da energia sexual?
E aí, só para finalizar a fala, porque muitas vezes a gente fala desse ponto e as pessoas interpretam mal, então sexo é horrível, não posso ter relação. Não. Uma vez eu ouvi um texto que dizia assim, eu li um texto que dizia assim, energia sexual é igual alimento. Da mesma forma que pode te nutrir, pode te intoxicar. Depende da forma como você usa isso, né? Então, para mim, a energia sexual é a energia criadora de vida, é vital, é maravilhosa, te dá prazer, te acessa em algo muito maior, te conecta com o seu corpo. Não precisa necessariamente vir de um ato sexual em si, pode vir de infinitas possibilidades, né? Mas se você também não souber como ativar isso, como acessar isso, com quem trocar isso, ela pode também te drenar, né? Existe a potência, como tudo que é dual, a energia sexual também é dualidade, é a junção do feminino e do masculino. Então, tomar essa consciência de como a gente está usando disso, né? Nossa, total. E é exatamente isso. Eu vejo que a energia sexual, ela guia e é guiada pelo nosso emocional e pelo nosso mental. É essa energia que muitas vezes a gente acha que não é uma energia espiritual, mas se a gente parar pra pensar, todo mundo veio do sexo e alguém gozou pra gente estar aqui, né? Sim. Como não ser espiritual se a gente encarna na matéria como ela? E pra mim, uma das coisas que eu mais percebo e vai muito de encontro com isso é que ou a gente é drenado ou é potencializado. E às vezes a gente, da forma como a gente vem vivenciando, muitas vezes de uma forma limitada, muito em mente da pornografia, muito em mente as nossas feridas infantis que a gente nem se percebe, mas que estão guiando a nossa sexualidade, que fazem a gente ter tanto bloqueio sexual, porque se fosse só tocar já tinha resolvido. Mas tem uma criança ali, dentro desse corpo de mulher, que tem as feridas e está impactando na nossa sexualidade. E, ao mesmo tempo, é essa força que relembra quem a gente é, o que a gente sente e nos conecta com o todo. Uma das coisas que eu mais percebo quando a gente vai para as práticas é que é como se essa força sexual, essa força de prazer ilimitado que o nosso corpo é capaz de alcançar, muito além do nosso clitóris, que é maravilhoso, bens a Deus, mas cada célula do nosso corpo é capaz de sentir um prazer e ter orgasmos profundos, tocando ou não tocando, mas acima de tudo, é essa força tão potente dentro do nosso corpo que quando em movimento, ela vai ajudando a liberar o nosso emocional para voltar a sentir, a conseguir se observar, mas acima de tudo, é essa força que nos traz a liberdade. O Reich fala muito isso, né? Que quando a gente está desconectado dessa fonte de prazer, a gente está desconectado da nossa potência orgástica, é muito mais fácil da gente ser manipulado e entrar nesse sistema onde a gente abre mão de si para se encaixar aonde a gente não se encaixa. E quanto mais a gente está conectado com a nossa força sexual, mas não só a força sexual, para a gente continuar se reprimindo, pornografia, né? Ou então revistinha capricho, né? Enfim. Sim. Mas quando a gente usa essa força sexual conectado com quem a gente é essa força motriz que relembra a nossa força. E para mim é muito bonito, porque hoje à tarde eu estava separando alguns depoimentos de aluno, né? Que elas falavam, eu me sinto livre. Não livre só para ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser na cama ou não, porque isso, no final das contas, pouco importa se você está seguro de quem você é, mas está seguro na nossa liberdade de se expressar. Tá aqui, por exemplo, fazer um convite para a Lara vir participar. Eu, depois, assim, até uns 3 anos atrás, era uma crise ter que fazer uma live. Eu sei que essa liberdade, né, da energia sexual em movimento, de conexão com o meu emocional, que me trouxe a segurança de experimentar e trabalhar para estar aqui hoje conversando. É essa permissão de se expressar, de se conhecer, e não tem como abrir a nossa sexualidade se a gente não se auto-observa, se a gente não percebe o nosso emocional. É como a gente tá tão rompido que hoje a gente vive só na mente com a pornografia e todas as nossas crenças limitantes sobre o que deveria ser o sexo e o prazer, mas acima de tudo, todas essas crenças limitantes têm raiz da falta de amor próprio, do não merecimento à vida, porque, aliás, a gente veio do sexo, e a não permissão de desfrutar a vida. E perde muito o sentido dela. Mas, acima de tudo, quando a gente limita o nosso prazer somente a nossa genital, é como uma válvula de escape, onde a gente segura a vida inteira, e aqueles 2 segundos onde a gente se dá... E pronto, e acabou. Então, enquanto a gente não integra esse coração e essa verdade, acho que é muito da nossa verdade pessoal, que é integrada à nossa verdade sexual, de aceitar quem a gente é.
Então, para mim, é muito essencial essa sua fala, Lari. Ai, E, gratidão. nossa, vai muito de encontro com aquilo que eu acredito. E a gente tá vendo aqui os comentários, né? Vi que a Rita ali em cima estava comentando que hoje em dia, né, ela tem um super parceiro que incentiva ela nessas buscas. Estou vendo aqui também que a Alquimia da Vida está super emocionada. Perdi um pouquinho aqui dos comentários, meninas, peço perdão. Mas realmente é muito incrível como esses conhecimentos, mesmo a gente falando linguagem, embora eu acho que a gente fala muito parecido, né? Pelo menos o pouco que a gente tem de contato, eu acho que é muito parecido essa busca, né? Uma egrégora muito parecida, mas é muito bonito ver diferentes formas de falar sobre a mesma temática e uma verdade. Então, antes de encerrar aqui, eu gostaria realmente de te agradecer por toda essa fala. E se você poderia dar uma dica final, né, para as meninas em como que a gente pode começar, então. Eu vi que você já falou, então, sobre a inteligência emocional, sobre a autoobservação, mas algo que fez, assim, uma grande virada de chave para você, para vivenciar o amor próprio dentro da sua sexualidade. É possível? Maravilhoso. Tem uma prática diária, assim, que aí vocês podem anotar, que é muito simples, mas é de forte impacto. Que é, se eu fosse o amor da minha vida hoje, como eu me trataria? E aí você vai anotar isso num espelho, pregar no computador ou colocar de descanso de tela, não importa. Você vai escrever em algum lugar e vai colocar: se eu fosse o amor da minha vida hoje, como eu me trataria? E aí a meditação sobre isso, o processo que você vai aprender é: peraí, como é o amor da minha vida? Aí você tem que tomar consciência. Como eu quero ser amada e tratada? Com respeito, com lealdade, com amor, com afeto, com carinho. Você vai colocar o que você quer receber desse amor da sua vida. A partir disso, você vai falar: tá bom, mas se eu fosse esse amor hoje, como eu me trataria? Como eu trataria meu corpo? Como eu trataria meu dia? Como eu trataria minhas emoções? E você vai perceber que cada dia esse seu amor vai te tratar de um jeito. Por quê? Porque cada dia é único. Tem dias que você vai precisar de um afeto, de um carinho, de um cafuné. Tem dias que você vai precisar te dar um puxão de orelha. Vai lá, faz o que precisa ser feito. E tem dias que você vai precisar de ficar quietinha e tá tudo bem. É perceber o que você precisa receber desse amor da sua vida, que no caso vai ser você, né? A forma como você se trata. Porque, e aí, para fechar essa fala, amor próprio, para mim, não é sobre estar bem o tempo todo, me amando o tempo todo, mas é sobre me acolher quando eu não estou bem, é sobre me dar conselhos quando eu preciso, é sobre puxar minha orelha e falar: opa, impõe esses limites, para com isso. Então, é se tornar esse amor que você deseja ser por perto. E através disso, você vai perceber que vai aflorar esse amor próprio, porque você está sendo para você esse amor. Percebe que é muito difícil a gente amar alguém que só nos critica, que só nos julga, que só pega o chicotinho e fica ali, que não tem respeito, que não tem paciência. E é por isso que a gente foi desconectando do amor próprio, porque a gente se tornou o oposto do que a gente quer receber. Eu quero ser amada, eu quero ser respeitada, eu quero receber carinho, mas eu só me comparo, me critico, sou ingrata, não reconheço o que eu estou fazendo de bom, não estabeleço meus limites. É muito difícil eu me amar desse jeito. Mas quando eu me torno o amor que eu quero ser, vira a chave. Fala: nossa, agora eu tô me orgulhando de mim, agora eu tô apaixonada por mim, agora eu gosto de estar na companhia dessa pessoa que eu estou sendo pra mim mesma, sabe? Então, a dica final é essa prática que eu faço todos os dias, que é: se eu fosse o amor da minha vida hoje, como eu me trataria? E aí desenvolver isso durante o dia. Eu vou até anotar aqui, só um minutinho, gente. Gente, funciona, é simples, mas é forte. Se você se entrega e faz, dá muito resultado. Não, mas total, eu nunca tinha feito com essa frase, mas tem exercícios muito parecidos, né? Onde é autoobservação, lógico, né? Mas de entrar numa redoma e começar a observar qual é a fala mais presente na minha cabeça, né? De conseguir olhar no espelho, me encarar e observar qual é o primeiro julgamento que me vem à mente, tanto da minha aparência, mas acima de tudo sobre quem eu sou. Porque um dos principais sinalizadores aqui para Elisa, e cada um tem uma, é óbvio, é quando a minha mente está muito mais voltada em como as pessoas pensam sobre mim do que necessariamente como eu estou me sentindo sobre aquilo que eu faço. E para mim,
isso é muito forte, porque principalmente nos últimos anos, né? Quanto maior a conexão de autoobservação e com o sentir mesmo, eu tô com medo, eu tô com raiva, eu tô estranho, eu tô o quê? Que diacho tá acontecendo nesse multiverso holístico? Elisa, né? O que tá acontecendo? E para mim é um trabalho diário ter esse lugar de ser leve com a Elisa. Porque para mim é muito mais a carcereira que todo dia dá uma chibata e coloca a criancinha ali no caixão, na prisão interna, né? Falando, não pode rir demais, não pode mexer essa bunda, não pode dar risada, não pode se abrir, não pode dar uma chorada. Tem que estar toda hora muito séria. E na verdade não. Para mim, uma das maiores curas que eu tive foi exatamente essa. Independente do que aconteça, eu vou ouvir esse coração. E o que esse coração quer é riso, é ser expansivo, é ser alegre e dar 2 segundos depois ficar dias, ficar quieto no canto, meditando, fazendo outras coisas que não necessariamente envolvem outras pessoas. Mas o quão bem eu estou conectada com esse multi-universo que é a Dona Elisa. E eu descobri nesses processos, e para mim isso é muito forte falar, que ao contrário de tudo aquilo que eu criei uma vida inteira na minha mente, eu descobri que eu era uma pessoa muito... Ai, eu vou ficar até emocionada, gente. Muito leve. E não é leveza, porque eu sempre fui assim. Para as pessoas podem parecer, né? Porque eu sempre estou falando brincadeira. Mas ser leve e ser generosa com a Elisa, de reconhecer o que eu necessito hoje. Hoje eu preciso carinho, hoje eu preciso respirar, hoje eu preciso dar um tempo para mim, hoje eu não quero ver ninguém. Tá tudo bem. E eu comecei a perceber que a minha generosidade para o mundo lá fora realmente é muito lindo fazer o que eu faço, mas de nada adiantava se aqui dentro eu não era generosa comigo, porque o que eu dava para o mundo era muito mais um lugar de insuficiência, então eu tenho que mostrar o meu valor para as pessoas virem para os meus cursos, ou para eu receber um convite, ou para ter amigos, ou para ser amada por alguém, para ter um boy, uma mina, não importa. E quando eu comecei a ver esse universo dentro, foi uma das grandes viradas de chave que eu comecei a perceber o quanto que, até dentro da minha cabeça, na conversa interna, ela era uma pessoa muito alegre, muito risonha, que gostava de contar piada. E daí passa aqui, ó, 2 horas a Elisa dando risada sozinha em casa. Tá louca? Mas é divertido, gente. Melhor do que só ficar, né, 24 horas com o meu carcereiro falando que eu nunca vou ser suficiente. E quando a gente percebe, é muito mais fácil a gente entrar no eixo. Mas com certeza, se eu fosse o grande amor da minha vida, o que eu daria para mim hoje é essencial. Vou escrever aqui no espelho do banheiro. Nossa, uma sacada muito boa. Então, Lari, eu só queria te agradecer mesmo ter disponibilizado o seu tempo, estar aqui. Eu sei que deve ser desafiador. Eu percebi que nos últimos tempos você estava de mudança de estado, algo do tipo, né? Com os bebês, casamento, o seu profissional também, né? Ter conseguido 1 horinha aqui para conversar com a gente foi extremamente rico. E eu só tenho a te agradecer, viu? E eu gostaria, antes de finalizar também, agradecer a todos vocês que estão aqui comigo e fazer o convite, lembrar vocês que semana que vem vai começar a Mulher Desperta Teu Prazer, que é um workshop online gratuito, onde ao longo de 4 dias a gente vai aprender diferentes técnicas para destravar a energia íntima e potencializar o prazer de sexo, sim, mas o prazer de ser você, soltar a culpa, soltar o medo e entrar nesse espaço de reconhecer o prazer de quem você é. Para a liberdade, para o seu poder pessoal, mas acima de tudo a sua autoestima, né? Essa conexão com quem. E fica aí o convite. Então eu só tenho a agradecer, gente. Gratidão, viu, Lari? Gratidão a cada um de vocês que disponibilizaram o seu tempo para se conhecer e ter essa oportunidade incrível de ter a Lari com a gente, viu? Gratidão pelo espaço, mano. Eu tenho certeza que esse evento vai ser delicioso, maravilhoso. Vou acompanhar por aqui. Um grande beijo para todas e todos. Grande beijo, uma gratidão pelo espaço. Gratidão, pessoal. Uma ótima noite e tamo juntos, viu? Um beijão. Tchau, tchau.